Imagina o dólar a R$ 10. Isso não é amanhã, mas é uma previsão para quase depois da manhã. Se você quer entender melhor, fica aqui comigo. Para mim, é assim, é como o céu é azul e a terra é redonda. E você tá sendo como é que é? Planista? Ah, eu acho que a terra é plana, é isso? Ah, que bom. Em algum grau, você defendeu o real, né? De que ele não é tão frágil ou tão podre, que as coisas não necessariamente não vai para 14. A 10 é certeza. Eu aposto meu currículo. Eu só não sei se em 6 anos, 7, 5, 8, mas vai chegar. Quanto da sua grana, é que eu até sei a resposta, quanto da sua grana tá em reais? Quantos por cento? Tem coisa de família, alguma coisa, não. Quanto Mas da do grana? meu, não, zero. Mas isso é zero. Mas O real vai se valorizar, não, tá muito caro. Não, porque eu mudei aqui pra cá faz 25 anos. Então minha vida é aqui, minha referência. E o Brasil é 2% da Bolsa Mundial. Contra fatos não existem argumentos. E essa é uma prática muito comum no nosso universo, quando a gente lida com os grandes investidores que a gente tem negócio. Você faz com o seu dinheiro o que você quer fazer com o meu? Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não deixe de seguir o canal. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, também no LinkedIn, no YouTube. Bom, no YouTube vocês já estão. E hoje nós vamos, então, explicar qual é, na nossa visão, o futuro do dólar e do real, ou melhor, o futuro do dólar frente ao real. Essa brincadeira inicial de que ele vai chegar a R$ 10, no fundo, tem muita propriedade e existe até uma diferença de visões entre eu e o meu companheiro que está aqui hoje, Danilo Santiago. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou ser do contra, total. Vamos ver, né? Vamos lá. Agora, é importante as pessoas perceberem é que elas não têm ideia de como são os bastidores de como quando a gente trabalha. Mas foi inclusive assim que eu conheci o Danilo, além do Daniel Faria, que é um outro sócio que não está aqui. Nós participamos em comitês de análise, mesmo antes de trabalharmos juntos. Então, basicamente, são pessoas com uma vivência diferente, com uma percepção diferente em relação a alguns aspectos, que debatem e procuram chegar na melhor decisão ou deliberar por maioria, depende muito de como é a condição daquele comitê. E tem aqui essa questão do câmbio. Eu particularmente estou muito convencido, não é nem convencido, para mim é assim, é como o céu é azul e a terra é redonda, e você está sendo como é que é? Planista? Ah, eu acho que a terra é plana, é isso? Ah, que bom. Isso. E é só uma questão de tempo. Você discorda? O que depois a gente pode entrar na parte mais técnica é que o jeito que eu olho isso é o seguinte: se você fizer os ajustes pertinentes, e aí a gente vai explicar que como se ajusta taxa de câmbio entre dois países, que você tem que considerar o diferencial de inflação dos dois países. Isso não é trivial, precisa fazer um monte de conta. Mas quando você faz essa conta, e daí vem a minha percepção, e pro real versus dólar, desde lá do plano real, do começo de 95. Eu começo a minha análise aqui em janeiro de 95, ou 31 de dezembro de 94. Já tinha quebrado a paridade, né? Ainda o governo brasileiro estava segurando a desvalorização. Não, foi em 1º de janeiro de 95. Isso, mas o governo brasileiro estava tentando segurar o dólar, e aí lá quando que é isso aqui? Isso aqui é lá em 99, no final de 99, ou no começo de 99, tem a desvalorização do real pela primeira vez. Né? Ah, desculpa. 99. Eu estava para vir para os Estados Unidos e, por sorte, eu tinha o meu dinheiro, não por sorte, porque eu já achava que o real estava muito forte. E que não seria sustentável. Que não era sustentável. Posso interromper e só contextualizar para as pessoas que estão assistindo? Porque muita gente hoje, nós já estávamos vivos e ativos, mas muita gente hoje é jovem e não vivenciou isso. Exatamente. Bom, basicamente, todo mundo sabe que o Brasil vivia um processo inflacionário assim absurdo, maluco. Perfeito.
O Plano Real veio e conseguiu, com muito mérito e uma equipe sensacional, Foi mesmo. conter essa dinâmica de altos juros que vinha há décadas, um descontrole absoluto. Primeiro foi implantada a URV, a Unidade Referencial de Valor, e depois entrou o Real. E como existia uma desconfiança muito grande em relação se isso daria certo ou não, mas não só em relação se isso daria certo ou não, porque para dar certo precisaria ter uma continuidade de confiança. As pessoas precisariam ficar acreditando naquele processo por um tempo, até as coisas se estabilizarem. Então eles decidiram pôr um câmbio fixo, que eles controlavam artificialmente. O Banco Central brasileiro ficava intervindo no mercado de câmbio para controlar e criar uma equiparação, né, de $1, R$1. Tudo bem que às vezes ele chegava ali... E no início ele até chegou a bater 0,94. Menos. Depois chegou a 1,19, 1,20, mas enfim, era 1 para 1. E era assim que o Banco Central tocava, e essa política gerava, então, confiança para as pessoas, porque as pessoas sabiam o seguinte: o que eu vou ter de salário hoje, eu vou chegar no fim do mês continuando valendo $1, e as coisas você passa a ter possibilidade de planejamento. Então, esse foi o mérito, e de fato, começou em 94. E só em 95, desculpa, eu não sei porque eu estou com 95 na cabeça, só em 1º de janeiro de 99 que eles quebraram a paridade, porque aí a corda estourou. A gente pode até, vamos em algum momento aprofundar sobre isso, mas assim, acabou a grana, né? Não tinha mais café no bule. O Banco Central não conseguiu proteger ou deixar o real mais forte. Porque o que acontece quando a moeda se desvaloriza? Gera inflação no Brasil. Porque tem um monte de coisa que o brasileiro compra que vem de fora. Muita coisa. Né? Então aquilo gera inflação. Então o governo queria, para ajudar a segurar a inflação, estava fazendo um excelente trabalho, manter a moeda local forte ajudaria. Só que aí, como sempre, se tiver um desbalanço, isso gera... E esse desbalanço foi internacional, né? Isso. Foi uma sequência de crises, se a gente lembrar... 97 foi Ásia. E depois veio a Rússia. 98 foi Rússia. 99... Bom, começa com o México em 94. México em 94, 97 os tigres asiáticos, 98 Rússia e 99 Brasil. Foi uma atrás da outra. No final dos anos 90 foi uma pandemia para o emerging markets. É ainda mais admirável eles terem conseguido sustentar a implantação do real numa fase estragada, né? Globalmente falando. Isso é azar, né? Porque imagina se essas crises, México, etc., não tivessem acontecido. Teria sido muito mais fácil. Eu não vou dizer que a gente ainda estaria não, 1 para 1, mas... Não, sido... é isso. Mas aquilo dificultou muito. E teve sucesso, tanto que ainda é a moeda brasileira, é o real. Bom, mas aí o fato é que, passado 30 anos, o dólar espancou o real. Isso, assim, os números mostram. A gente foi de 1 para 1 para 5,50 hoje, que a gente está gravando. Eu olhei de manhã, né? A cotação, não sei exatamente agora, mas há poucos meses estava passando de 6. E se a gente olhar isso em termos percentuais... é uma desvalorização do real frente ao dólar de 15% ao ano durante esses 30 anos. E se a gente projetar isso e alguém perguntar, então tá, você fala que vai chegar a R$10. Para chegar a R$10, se mantiver a mesma velocidade de desvalorização da moeda, em quanto tempo chega? Algo em torno de 5 a 6 anos. Ou seja, é muito breve. E aí, para quem está assistindo, mas levou 30 anos para sair de 1 para 5, de 1 para 6. E agora vai levar só 6 anos para chegar até 10. É que, percentualmente, 10% de R$2 é uma coisa, os mesmos 10, 20% de 6 é muito maior. Então, agora a escalada, a dinâmica é outra. Então, mas aí eu já senti sua cara quase fazendo assim. Né? Então, aí que nós vamos discordar. Aí depois o pessoal da produção pode colocar um gráfico que eu tenho. E aí eu não sei o quão complicado vai ser isso, se eu vou complicar mais do que eu vou explicar. Vamos linha a linha. É o seguinte, esse gráfico aqui, na verdade eu posso colocar mais 6 linhas aqui. Então eu vou colocar só mais uma aqui, eu vou deixar só uma delas. Que essa linha em preto, na verdade, é o dólar versus o real. Só que essa escala aqui à esquerda é invertida. Então é isso que
traz dificuldade para as pessoas lerem. Eu sei, porque Mas, eu enfim. tô olhando pela perspectiva de quem tem dólares. Então, e se eu comprar real? Assim, ele vai desvalorizando por uma razão. Então, quando a linha vai para baixo, que ele está perdendo valor. O real está perdendo valor. Então, eu acho que para o americano, olhando daqui, é mais intuitivo. Tá? Então, pensa em dólar. Faz de conta que você mora nos Estados Unidos para olhar esse gráfico. Mas por que ele tem essa linha descendente? Isso é uma coisa, não é trivial. Depois o pessoal vai aí no chat GPT e Perplexity da vida, dá uma olhada nesse conceito, que duas moedas, elas têm que se ajustar, se nada mais mudar, de acordo com o diferencial de inflação dos dois países. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que teve um ano que teve 50% de inflação no Brasil e 0% nos Estados Unidos. Não mudou mais nada. Ora, o brasileiro, que teve seu salário corrigido em 50%, não pode chegar no final do ano e falar, nossa, em dólar eu ganho 50% a mais. Seria estranho, né? Falar, não, peraí, não aconteceu nada com o seu trabalho, você só recebeu a inflação de volta, então você não pode comprar mais dólares com a sua moeda, né? Dado que seu salário se valorizou 50% para acompanhar a inflação. Por isso que o valor do câmbio vai alterar. Isso. Aí o dólar tem que ficar quanto? 50% mais caro naquele ano. Perfeito? Que é uma das forças principais que vão interferir no valor cambial, que é crescimento econômico e inflação. Isso, exato. Então, se o real perder, ou o dólar ficar 50% mais caro em reais, nada mudou. Você fala, como assim não mudou? Não, o real desvalorizou, mas você também ganhou mais em reais porque teve inflação. Então, o valor do real é decrescente, ou você vai precisar de mais reais para comprar um dólar com o tempo, porque desde 90, então, nesses 30 e poucos anos, o diferencial de inflação foi a favor dos Estados Unidos, ou seja, teve menos inflação nos Estados Unidos do que no Brasil, mesmo com o plano real. Então, é verdade que o real tem que ir perdendo valor frente a outra moeda onde tem menos inflação. E menos crescimento. Isso. A grande questão é o seguinte. Sim, mas então você me disse que tem um trendline, né? Uma linha de tendência que você consegue calcular. Consigo. E essa linha vermelha pontilhada todas essas linhas que tem aqui, elas estão todas andando com diferencial de inflação. Então, o que eu quero dizer? Por que eu tenho um receio de falar que o real só vai piorar? Pelo seguinte, esta linha pontilhada vermelha mais grossa aqui não é previsão, não é nada. É uma análise estatística. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando qual é o valor hoje do real. E se eu voltar ele para trás com o diferencial de inflação, onde metade do tempo ele esteve acima e metade do tempo ele esteve abaixo. Esse câmbio as pessoas vão achar assim, não, impossível, não vai voltar nunca mais. Mas nos últimos 30 anos, essa linha vermelha, onde metade do tempo ele esteve acima e metade do tempo abaixo, é de 3,75. 3,75. Eu vou falar só um outro número. Onde ele está hoje, esse 5,51, ele esteve 90% do tempo nos últimos 30 anos, de novo ajustado pelo diferencial de inflação. 90% do tempo o real esteve mais forte do que o dólar. E aí você vê as crises. Por exemplo, o que foi essa pancada para baixo aqui? Lula. Exato. Por quê? Desconfiança, porque quando... Bom, vamos explicar para as pessoas, isso, né? Porque tá cheio de menino novo aqui. Volta lá, explica o que aconteceu naquela época. Lula já tinha se candidatado 300 vezes, perdido todas, e dessa vez ele estava indo bem nas pesquisas, e ele dizia, num determinado momento ele mudou o discurso, mas ele dizia que ele iria virar o país de ponta cabeça. E aquilo deixou o mercado em pânico e o dólar explodiu de valor naquela época, né? Ele mais que dobrou, foi ele de vai 2 para 4. Aqui é o 4, ó, que hoje aqui seria... Tem 5 fórmulas, 5 métodos de calcular isso hoje. Mas da forma mais conservadora, isso daria hoje mais de R$14 o dólar. Então é como se hoje fosse a 14. Mas aí sem o diferencial de inflação. Mas é que não dá para levar em consideração só os parâmetros que você está usando. Mas vai lá. Mas o diferencial de inflação, esse número fica tipo um 7, mas tudo bem. Bom, e aí aconteceu o quê?
Depois, a gente teve um período super forte do real. Entrou e ele virou o PT do lado financeiro virou um partido de direita, porque depois o Meirelles declarou responsabilidade fiscal, o tripé, né? Isso. E foi relativamente bem executado, né? Não foi um caos para o Brasil. Mas o que mais aconteceu lá? O que estava acontecendo no meio dos anos 2000, ali, eu diria de 2005 a 2010, 12, 13? Foram as bolhas de commodities, né? E o que o Brasil ganha um monte de dinheiro com isso, correto? Então, naquele momento que tinha bolha de commodity mineral, bolha de commodity agrícola, o Brasil até que fazendo a lição de casa, inflação relativamente controlada. Foi aí que o real volta a bater aqui. Eu acho que ali no final de 2011, ele chega a bater 1,60, abaixo de 1,60. Né? Então, naquela época, você era o oposto. Então, ali você estava num dos maiores deltas para cima da linha pontilhada de referência do real. Bom, só que aí as bolhas estouram. Né? Então aí nós estamos falando do rojão que a Dilma pegou, certo? A presidência dela não foi boa, teve impeachment, uma mega bagunça. Tá, mas peraí, só para eu fundamentar bem. O dólar recuou dos 4 porque o Lula se comprometeu com 3 coisas. Câmbio flutuante, que ele ameaçava não manter, superávit primário, que era uma coisa que também se imaginava o seguinte, ele vai gastar até não poder mais e, consequentemente, iria impactar na inflação e ele também se comprometeu com as metas de inflação. Então, isso trouxe estabilidade e aí as coisas se arrefeceram. Depois disso, o que você acabou de narrar é o retorno da irresponsabilidade, porque a gestão Lula 1 e 2 surfou uma onda conveniente global, que não foi fruto de competência dele. Ele simplesmente foi colocado, ele se elegeu por mérito, mas ele pegou vento a favor de 100 km por hora. Da China. Com a casa inteira arrumada pelo Fernando Henrique, que deixou um país que era nada, todinho organizado. Faltavam algumas reformas, algumas coisas, mas ele tinha feito muita coisa. E ele sentou no volante do carro, alinhado, 4 pneus novos, tudo tanque cheio, e aí foi fácil. Então ele surfou essa onda. A hora que esse ciclo econômico se inverteu, e aí todo mundo sabe, né? A Dilma se elegeu, e a irresponsabilidade fiscal foi enorme, o país afundou. E aí, por isso, deteriorou o câmbio de novo, mas ainda assim ele já vinha, no segundo mandato do Lula, ele já vinha gradativamente, em razão, é lógico, da diferença de inflação e crescimento econômico, ele já vinha perdendo valor. Então, assim, mesmo sem crise, mesmo sem responsabilidade fiscal, se os dois países fossem muito bem conduzidos, os Estados Unidos cresce mais, tem menos inflação, ainda assim o dólar ganharia valor, mas segue com a sua... Isso, mas então, a gente está discutindo, conforme você vai descrevendo esses cenários e a pessoa for acompanhando o gráfico que o pessoal da produção deve ter colocado, você vai ver exatamente esses ciclos se refletindo na moeda brasileira. Então vem a crise, aí ele bate ali de novo a 4, ali no final de 2015, ele volta para uma média, de novo, o real volta, ele fica 3 e pouco. Aqui nós já estamos falando 17, 18. Aqui, e aí ele volta a piorar. Então, né? Mas aí, repara que a sua linha, a situação do Brasil vem se deteriorando, o crescimento diminuiu, a inflação aumentou e a sua linha apresenta uma curva pequena. Mas antes de você combater o meu argumento, o que define a diferença de câmbio entre um país e outro é inflação, é crescimento econômico, mas não é só isso. É balança comercial, responsabilidade fiscal, que consequentemente impacta. As coisas são interligadas, né? Se você é irresponsável fiscalmente, você tem que subir os juros, que consequentemente desacelera o crescimento e assim por diante. E algumas coisas subjetivas, que é estabilidade jurídica
e das instituições. Ou seja, tudo que o Brasil não tem para entregar frente às economias desenvolvidas e aos países de primeiro mundo, infelizmente. Isso. E isso não está sendo contemplado, que é isso que traz a subjetividade. Isso não está nos números. Então, olha só. O número hoje, aí, literalmente o último ponto, essa bolinha vermelha aqui, que, de novo, voltando... Quantos anos faz que descolou da linha vermelha e foi pro brejo? Pois é, né? Desde 2018. Então, mas aí que a coisa começa a ficar mais já complicada. Vai completar 10 anos. Então, mas começa a ficar um pouco complicado que teve uma pandemia no meio desse negócio. Mas os dois países tiveram pandemia. E os dois países se endividaram. Mas aqui foi pior. Isso que é estranho. Os Estados Unidos se endividou mais, fez mais bagunça com os estímulos do que o Brasil. Mas ele é o dono do dólar. Pois é. Então pode ser que exista uma dinâmica. Moeda é complicadíssima. É a reserva mundial. Enfim. Mas segue. Já te interrompi 10 vezes. Não, mas isso que essa é a parte boa da discussão, né? Então, esse último ponto aqui, e aí eu digo de novo, você tem que sempre voltar por essas linhas que estão no meu gráfico, são o diferencial de inflação. A gente só não está pior do que agora, o que teve aqui recentemente, logo depois da pandemia, ou durante a pandemia, e esse pedaço aqui de puro pânico com Lula. Então, acho que a questão é o seguinte... Ou seja, por isso que pode piorar muito, porque não está tão ruim. Não sempre pode. Exato. Aí, a grande questão é o seguinte, mas é verdade mesmo que o Brasil hoje, em 2025, está pior do que o que se achava que o Lula ia fazer em 2004? Não, ele está tão ruim quanto... Tão ruim quanto no mega pânico com o Lula? Não, no mega pânico não. Mas o que eu quero dizer é que se você extrair ali uma fotografia de 4 anos, e olha que aquele momento tinha mais prosperidade, mas ainda assim hoje a economia é maior, mas a gente está com os problemas mais agravados, bem mais agravados. E se você comparar também com o dólar, com o poder do real mais fragilizado. Você sabe aonde que... Até por eu estar removido da realidade do dia a dia do brasileiro, porque o brasileiro está cansado, né? Muita violência, bagunça, políticos corrupção. Nada funciona. Isso. Eu já estou aqui há mais tempo, mas a gente sabe aqui que tem um monte de coisa que não funciona também, né? Tem também bagunça. Mas num grau... Em outro grau. Que não dá para comparar, né? Mas isso até na Suíça. O Guilherme, nosso amigo, mora em Zurique e ele fala, Brunão, aqui é uma merda. Eu falo, porra, se aí é uma merda, então... Ele falou, não tem lugar perfeito. Eu falo, não, tudo bem. Aonde que eu começo a achar que eu vejo diferença? Porque como eu vou para o Brasil com pouca frequência, então eu tenho esses momentos, né, muito específicos de comparação. Quando eu vou para o Brasil agora, se eu for para o interior, for para Ribeirão Preto, Franca, cara, você sai de São Paulo com uma pista da Bandeirantes, 7 pistas de cada lado. Você vai pegar a nova Bandeirantes de 3 pistas e vai passar por Campinas. Lá na frente ela vira 2 pistas, já chegando em Ribeirão Preto. Mas você chega em Franca, a melhor estrada do país. Não, chega em Franca... Do estado de São Paulo. Sai do estado de São Paulo que você vai ver como são as estradas. Exato. Então, aí pior ainda, então, o meu bias é que o que eu vejo que o Brasil, ele melhorou desde 99. Bom, mas isso é natural, né? Fisicamente. Não, mas enquanto aqui a infraestrutura eu acho... melhorou, mas ainda ela é precária. Mas aqui piorou. Então, quando a gente, de vez em quando, você fala, poxa, então eu vou pegar um trem, porque estamos perto aqui da Penn Station, aí o trem não funciona, o trem não chega. Não é verdade. Você está pegando pouco trem, vai pegar mais trem para vir aqui. Mas você não pode pegar como referência Nova York, que é uma cidade complicada, porque ela é uma cidade muito cara, não estou dizendo cara para viver, cara para manter. Para os cofres públicos, é uma cidade muito onerosa. Tem mais polícia aqui que residente, tem muita gente. Isso aqui é uma panela de pressão, então tem uma dificuldade. Então, eu não vejo que aqui piorou, muito pelo contrário. Os aeroportos não param de ser expandidos, de ficarem cada vez mais sofisticados. A construção das freeways, que foi nos anos 50... elas foram tão bem dimensionadas que elas funcionam até hoje e eles vão complementando com vias paralelas. Mas
É porque, de novo, quando É que você está colocando sua quando, percepção pessoal. é que quando Só o Biden trouxe um pacote de mais de 1 trilhão, né? O Bidenomics, que não funcionou, mas... Deu umas distorções. Uma das coisas dos meus posts no meu blog mostra isso, mostra a Waste Management, que é a empresa de lixo, produzindo gás natural a custo de $20 por MBTU, que é como você mede gás natural, enquanto está vendendo por 3,5. Entendeu? As distorções também aqui tem. Então aqui tem governo fazendo maluquice. Mas só esse 1 trilhão do Biden tiraria qualquer eventual atraso. Mas ainda assim, se aqui não fizer mais nada, o Brasil vai levar mais de 50 anos, se não mais, para chegar perto do que tem aqui de infraestrutura. Vai ver que eu sou mais patriota, entendeu? Porque eu vou para São Paulo, de novo, tem a violência. Né? É horrível. Mas se você tirar a violência, São Paulo é mais bonito que Nova York. Você tá doido. Aqueles prédios na Faria Lima. Só ali, mas aquilo não é São Paulo. Não, eu entendo que tem, obviamente, um cinturão de pobreza aquilo ao longo é a bolha. Isso, mas você vai para os melhores locais de Nova York e é mais sujo. Não tem local tão bonito. Mas isso você... mais sujo em qual sentido? O cara andando aqui na Quinta Avenida, aquele monte de lixo na esquina que ninguém coletou. Mas é porque é muita gente. São milhões e milhões de pessoas em poucos metros quadrados. A comparação, senão a gente vai perder o foco vamos aqui. Vamos focar no dólar. Que a comparação que a gente está querendo fazer é que a hora que eu olho o Brasil hoje, em 2025, versus o Brasil em 2004, eu acho que o Brasil está melhor, comparativamente, versus os Estados Unidos. E de novo, mas espera, é que você misturou assuntos. Melhor infraestrutura é uma coisa, melhor do ponto de vista da eficiência fiscal, da estabilidade, do poder de compra da moeda, não. Está muito pior. Então, câmbio hoje a 5,50... É que eu não vim equipado com as 30 planilhas. Eu apelo, né? A gente vai ter que gravar do escritório, porque daí então, eu vou... câmbio hoje a 5,50... De novo, segue a linha aqui de hoje para trás pelo diferencial de inflação. É literalmente $3 lá em 2004. Tá? Então, ou seja, a hora que você fala de 5,50 hoje, para ficar aquela conta que eu falei do cara que está ganhando mais, que teve inflação, etc., para ficar comparável a $3 lá. Que, de novo, um dos piores períodos da história brasileira. Aí você pode falar assim, não, Danilo, você não está entendendo, vai piorar. Bom, aí eu passo a concordar com você. Eu falo, tudo bem, você tem uma bola de cristal que vai me dizer que o Brasil vai piorar, que tudo vai se deteriorar, que nós vamos para um caminho, não Venezuela, mas meio Argentina, bom, aí realmente complicou. Mas não precisa nem ter bola de cristal. Porque se você pega e entra num trem e o maquinista se joga e o trem não tem acelerador, né? Mas enfim, trava o acelerador lá no máximo. E você sabe que tem uma curva fechadíssima ali na frente. Senão você vai cair do precipício, né? Vai descarrilar. O que vai acontecer? Qual é a previsão que você tem? É certeza. Tragédia, né? Vai dar uma tragédia. Então, hoje esse é o Brasil. Ele gasta mais do que pode. E parece que é só isso. Não, mas isso é tudo. Porque, fora isso, tem problemas sistêmicos em várias áreas. Então, se ele não tem responsabilidade fiscal, ele não oferece confiança e segurança. Ele está com problema inflacionário e os juros nas alturas. Está armada a bomba relógio. É que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Dá tempo para desarmar, mas não vai ser desarmada porque o maquinista se jogou. Então, mas os Estados Unidos está com um déficit primário pior do que o Brasil. Mas os Estados Unidos pode. Porque eles financiam com o dólar. Mas agora, a 4,5, ele está gastando $1 trilhão mas por ano. Os juros cai. Será que cai? Cai porque vem crise, porque a economia vai desacelerar e aí vai cair. Essa é a parte injusta contra Brasil e Estados Unidos, né? Que você então, põe o pé de um lado da balança. É isso que a sua análise ela não contempla todos esses aspectos complementares e que alguns são subjetivos. Um deles é a importância do dólar como moeda global, que acaba sustentando essas irresponsabilidades. Um modelo econômico que se criou no mundo nessas últimas décadas. Então, eu vejo que é absolutamente impossível retornar. Quanto você falou? 3,75? 3,75 é para ficar metade de cada lado. É incrível, né? Você estava com medo de ter hater no seu Agora, Twitter? Não, mas você que me convidou, então por isso que eu nem olho, né? Social media. Mas
Não, mas então essa linha do meio, essa de cima não é previsão, não é nada. Ela é simplesmente a linha que divide no meio. Né? Não, divide no meio não, é a tendência. É a tendência, ela pela tendência, mas começando deste ponto de 3,75, é o que faz metade estar para cima e metade para baixo. Entendeu? Você tem que ajustar aqui, aí metade fica para um lado e metade fica para o outro. Então não é uma tendência. Não, tudo bem. É uma tendência histórica passada. É um ajuste pelo diferencial de inflação. Então é uma referência, não é uma tendência. Ela é uma referência aonde metade está para cima e metade para baixo dos pontos aqui, se você contar. Isso que é muito longe, né? Ou seja, o real teria que se valorizar 47% para ele voltar para essa linha de referência. Mas, de novo, não quer dizer só se o Brasil... Qual a chance de acontecer isso? Não existe. E se outro governo entrar e mudar o Brasil? Isso é zero? Vai levar 10 anos ou mais. Mas para ciclo de moeda, o negócio é muito longo, né? Então, ou seja, para a gente sair do pico e fazer o primeiro bottom aqui, nós estamos falando de isso aqui é o quê? 2011 para 10 anos, é isso. Pode ser, porque em 10 anos o Brasil não pode estar melhor? Pode, mas ele acena com essa de forma promissora? Mas nunca acena, né? Acho que... Não, pera. Na época Fernando Henrique, você via as coisas se organizando. Na época do Michel Temer, ele também voltou a pôr a casa em ordem, arcabouço fiscal, teto de gastos, etc. A gente não vê essas coisas serem feitas. Infelizmente, teria que entrar um Milei 2 para conseguir operar essa missão impossível. Mas quando as coisas vão ficando muito ruins por muito tempo, será que isso não acaba acontecendo? Tipo, o Lula falou, não, realmente eu não posso fazer o que eu estou falando. O Lula vai até explodir, né? Mas ele não foi a primeira vez, porque ele é mais novo? Porque ele não precisou. Na primeira vez que ele sentou na cadeira, ele pôde gastar muito porque o Brasil estava num momento de crescimento frenético e com muita arrecadação. Hoje ele não está. É igual o gestor de empresa. Você avalia empresas e eu compro empresas. É igual o gestor de empresa que só sabe gerir o negócio quando está bem. Não, mas com milhões para investir em marketing e com tudo funcionando e com o mercado crescendo, qualquer um gere. Eu quero ver se você é bom quando as coisas estão ruins. Não, e nisso, o Lula 1 e 2, estava tudo fácil. Agora as coisas não estão nem tão complicadas. Elas nem estão complicadas, elas estão quase que neutras. Porque se o Brasil estivesse fazendo a sua lição de casa, ele estaria numa situação muito melhor. Mas então o que a gente vê não tem a menor previsão de que isso vá acontecer no curto prazo. A gente falou de 10 anos, mas 10 anos a gente está falando de 3 eleições. É muito difícil uma mesma linha de conduta, de gestão pública permanecer durante 3 eleições. Num país que nos últimos 100, 200 anos sempre foi uma zona e que é dominado pela corrupção, onde talvez mais de 40% da arrecadação de tudo é desviado. Assim, é sistêmico. Então, é possível? Não, tudo é possível. Mas é muito difícil. Aonde pode ter um erro? Até porque não vai depender só da eleição de um presidente. Entra lá o cara, eu e você. Você se elege, eu viro seu ministro da Fazenda. Não vamos fazer porra nenhuma. Porque a gente vai depender do Senado, do Congresso, a gente não vai conseguir deliberar as coisas. O Guedes estava lá e não conseguia fazer metade do que ele queria. Então as pessoas ficam engessadas, né? Outro dia me perguntaram, você gostaria de ser ministro da Fazenda? Eu falo, em termos pessoais, de realização, quando eu tiver mais velho, seria um sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer nada. Porque é isso, que eu tenho poderes limitados. É uma ilusão, né, de que você tem autonomia. O risco que tem nessa análise que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando real para frente. Mas você fala, Danilo, está errado sua análise. Porque se você pegar... É que aí os dados começam a ficar tão complicados de inflação, por causa da hiperinflação, você não consegue ir muito para trás no Brasil sem ter um monte de distorções. Então o que você está me dizendo é o seguinte, falei, olha, se você pegar e incluir na sua história
os anos 80, 70, 60, 50 do Brasil e conseguisse fazer essa conta do mesmo jeito que você está fazendo agora, bem feita, você veria, no entanto, que essa linha média, onde divide pela metade, é muito mais perto de onde está, ou mais para baixo, do que você está mostrando. Eu estou com bias, né? Ou seja, eu estou pegando um período benigno do Brasil. Eu peguei logo plano da real, de URV, e a bolha de commodities que beneficiou o Brasil muito bem. Você fala, então, a sua análise está errada, porque você está pegando um período... que não corresponde a um retrato mais preciso, mais fiel. Preciso ou mais médio de como o Brasil tem rodado o país. E isso que é interessante para as pessoas que estão assistindo entenderem quão complicado é. Porque quando vai você sabe quão crítico eu sou, esse monte de influenciador financeiro que no fundo nunca trabalhou na indústria. E mesmo que tenha trabalhado na indústria, o cara era do almoxarifado, ele entregava papel sulfite e post-it da 3M, controlava, dava baixa. Nunca geriu grandes recursos, tomou grandes decisões, enfim. E aí as pessoas vão na internet e falam, não, porque o dólar, porque é isso, porque é ação, para as pessoas entenderem quão complicado é, e mesmo a gente que faz isso há décadas e veio das melhores instituições e faz a gestão de bilhões, a gente reconhece que muitas vezes a gente tem uma interpretação, mas a gente não consegue afirmar e ter garantias, porque são muitas forças influenciando essa dinâmica. E o que eu acho que atrapalha muito toda essa discussão é quão longos são esses ciclos. Então, por exemplo, eu vi outro dia, eu acho que até mencionei num outro podcast, uma entrevista com um gestor, onde tinha um gestor mais novo e um gestor mais velho, brasileiros. E o gestor mais velho, falando para o mais novo, falou assim, você nunca viu um bull market. Ou seja, você nunca viu no Brasil, porque eles focados em Brasil. Aqui, nos Estados Unidos, a conversa é o oposto. Você conversa com o gestor mais novo e fala, você nunca viu um bear market. Você sempre investiu em tudo subindo. Então, o seu bias... Virou renda fixa. Exato. Não, o que deu, né, de retorno à Bolsa nos últimos anos, e em reais, então, é uma coisa absurda. Só que as pessoas esquecem que lá da desvalorização do real de 99, se você tivesse investido na Bolsa Americana, você ia demorar até mais ou menos 2011, 12 para pegar o dinheiro de volta. Com drawdown, você ia ter perdido no meio do caminho metade do seu dinheiro. Eu quero fazer uma pegadinha aqui, gravando. Lá vem. Você está, de uma certa forma, lógico que você trouxe dados, mas você está, em algum grau, você defendeu o real, né? De que ele não é tão frágil ou tão podre, que as coisas não necessariamente não vai para 14. A 10 é certeza. Eu aposto meu currículo. Eu só não sei se em 6 anos, 7, 5, 8, mas vai chegar. Quanto da sua grana, é que eu até sei a resposta, quanto da sua grana está em reais? Quantos por cento? Tem coisa de família, alguma coisa, não. Mas do grana? Meu, não, zero. Mas é zero. Mas por que você... Não, porque eu sou até de... O real vai se valorizar, tá muito caro. Não, porque eu mudei aqui para cá faz 25 anos. Então, minha vida é aqui, minha referência... E o Brasil é 2% da Bolsa Mundial. Não é nem isso, é menos de 1. Então, eu tô querendo pegar tudo quanto é argumento, né? Contra eu ter investimentos no Brasil. Mas ó, esse é eu acho que contra fatos não existem argumentos. E essa é uma prática muito comum no nosso universo, quando a gente lida com os grandes investidores que a gente tem negócio. Você faz com o seu dinheiro o que você quer fazer com o meu? E sim, né? Porque a gente abre estratégias, uma série de coisas. O que você, em algum grau, o que os seus dados, em algum grau, trazem são aspectos que nem você mesmo se apropria, porque se você tiver certeza, se eu te dissesse, eu sou paranormal, eu te dissesse, é certeza, vai para 3,75. Você ia pegar alguns milhões hoje à tarde, fazer um wire para o Brasil e colocar no CDI. No CDI e ficar esperando o dólar se depreciar frente, o real se valorizar frente ao dólar. Não, mas aí a minha desculpa, falou, mas essa não é a minha especialidade, então eu foco tudo no que eu faço. Mas mesmo assim, por exemplo, eu não invisto na Bolsa Americana, eu não invisto em índice.
Ok, mas porque também não é a sua... Não é a sua especialidade e ao contrário, você tem todos os indicativos de que não é o modelo mais seguro porque você roda uma estratégia ultra complexa. Exato. Mas esse o meu que estou falando é simples por um lado e complexa por outro, né? Quando eu falo simples é porque tem... A ideia é simples, a execução é difícil. Porque quando eu vou explicar para as pessoas, eles falam, cara, por que o Danilo é tão genial? Eu falo, porque ele pega 65 empresas, quando o valor está alto ele vende, quando o valor está baixo ele compra. Eu falo, então isso é fácil, qualquer um faz, né? Quantas pessoas aqui em Nova York sabem fazer isso? Não sendo um gestor de empresa no Brasil, neste momento, deve ter coisa barata. Sim, isso entendeu? Tem. Porque, mas mesmo no lugar mais podre, se a gente mudar para o Afeganistão, eu e você amanhã, dá para ganhar dinheiro em qualquer setor, em qualquer lugar do mundo. Porque sempre tem oportunidades. E mesmo nos Estados Unidos, nós vamos fazer outro podcast depois sobre o impacto do Covid até hoje, né? O que dá para ver. Tem coisa nos Estados Unidos hoje, neste momento, que está em nível de recessão. Ou seja, oportunidades. Exatamente. Teóricas oportunidades. Em qual forma? Não é possível. Está batendo recorde nas bolsas. Isso aí é esse mundo paralelo de tecnologia, que é quase um universo paralelo. Né? Então, na verdade, dentro de um mesmo país, de um mesmo sistema, você vai achar sempre, em qualquer momento, coisas baratas e caras. Né? É que quando eu olho o Brasil e olho o câmbio, e falo, mas 90% o câmbio esteve mais favorável. 90% desse período. Desse período. Aí, exatamente, eu acho que talvez seja aí a minha distorção da realidade. Mas o seu período está curto demais. E eu não acho que é só o período. Eu nem diria que é o período. O período é longo, mas são os fatores contribuintes e complementares que essa análise não capta. Então, eu acho que a resposta é o seguinte. Então, resumindo isso tudo, eu acho o seguinte. O que a pessoa faz com essa informação é, olhando essas linhas de referência, olha, tenta estudar o passado, se você não viveu, a gente viveu o passado, né? Aqui em caso, não precisa estudar, tá lá só lembrar. E tente comparar onde a gente está hoje com o que você acha que na média, vai ser o comportamento do Brasil no futuro. A maior parte das pessoas que nos assiste, eles não são de mercado. É o advogado que trabalha. Ele é advogado, é o dentista que é dentista. E que essas pessoas ganham dinheiro e querem só ganhar mais conhecimento, né? Então é quase como assim, eu vendo dieta, eu vendo a solução para você ficar magro, mas eu não quero saber a jornada, eu quero só o resultado, né? Eu quero só ficar magro, do jeito mais fácil e rápido. Então, no fundo, eu acho que a tradução disso... Bom, como é que eu vou debater se você veio com a planilha, né? Mas eu acho que tudo mostra... E basicamente o fato de a gente olhar para frente e ver que o Brasil tem problemas fiscais sérios, problemas sistêmicos super consolidados, desde corrupção até ineficiência, baixa produtividade, não tem domínio de inúmeras áreas tecnológicas determinantes, etc. Ele vai bem onde? Tem a Embraer e tem o agronegócio. É quase como assim, isso é muito pontual, né? Tem algumas coisas bem pontuais. Não tem como o Brasil ser um país que vai crescer mais que os Estados Unidos. E não tem como o Brasil ser um país que vai ter menos inflação. Fora balança comercial, responsabilidade fiscal e outras coisas. Então, a questão é que não tem como o real se apreciar. Mas mesmo que pelo menos pelas próximas 1-2 décadas, assim, não tem a menor chance. Mesmo que ele tenha apreciação, aí vamos inverter aquela pegadinha que você fez. Que é como é que o médico e o dentista teria 100% dos recursos dele, então, no Brasil, que é menos não deveria, jamais. Aí então, acho que mas essa é a loucura. Essa eu acho que é a resposta ao contrário. Então, eu falo assim, peraí, eu estou num país onde os ativos financeiros são irrelevantes para o mundo, e tem alguns mega bolsões de valor para eu investir, e tem vários modos de investir nesses bolsões. Não precisa comprar o índice de maneira cega. Tem outras maneiras. Aí entra, então, uma outra estratégia. Fala, eu, como brasileiro, porque se isso aqui der errado, então se a análise do Danilo que ele mostrou ali estiver errada porque ela está distorcida, que o período não reflete
a realidade do futuro do Brasil, ou seja, é um período muito benigno, né, para o Brasil, então vai piorar. Então o justo é onde está agora. Fala, bom, então tá bom. Então, se está justo, não, então eu preciso ter pelo menos uma parte dos meus ativos em outros locais. Porque se não estiver justo e for piorar, bom, aí que complicou mesmo, né? Então acho que essa é o que você faz com essa informação. Você entende aonde você está, de novo, sempre Howard Marks, né? Você nunca vai adivinhar onde vai exatamente. Mas você começa a ter você precisa ter uma noção de onde você está no ciclo. Então o Brasil talvez esteja meio na média do que ele vai ser no futuro. Não, então esquece o câmbio, ele é o que é, tá? Não é um câmbio contra você, brasileiro, para enviar recursos fora. Não, então eu decidi que eu vou assumir que ele está... Eu fiz minha decisão, me consultei com pessoas que fazem esse tipo de estudo, provém esse tipo de informação. Estou tranquilo com essa decisão. Bom, aí vem a decisão de onde alocar os seus recursos. Fala, bom, então, por que você vai ter tudo num país que te dá esse pânico, dá uma discussão quando a moeda está num período onde ela está agora, que ela esteve 90% mais forte, duas pessoas bem informadas não sabem exatamente onde ela está, ou seja, pode piorar. Um deles acha que vai piorar. Talvez, então, você tenha que tomar uma atitude de fazer uma diversificação do local, da moeda onde o seu ativo está, né? Deixa eu fazer uma interrupção rápida. Eu tenho olhado as métricas e os dados do canal e eu tenho notado que a imensa maior parte das pessoas que nos acompanha não seguem o canal ainda. Então, eu tenho um pedido. Não deixe de seguir o canal, assim você vai ser avisado de todos os episódios e outros vídeos que a gente publica. A gente é absolutamente voltado a discutir dinheiro aqui. Como é que você lida com o dinheiro, como é que você investe o dinheiro, como é que você poupa mais dinheiro, como é que você ganha mais dinheiro e como é que você correlaciona o dinheiro aos seus desejos, emoções e assuntos relacionados. Vamos voltar ao podcast. Obrigado. Bom, essa história que você falou do médico, a coisa é um pouco pior, porque, em geral, o médico ou o advogado, ele já tem o negócio dele no Brasil, a fonte de renda dele já está no Brasil, a casa dele está no Brasil, outros eventuais bens e o dinheiro dele também está no Brasil. E ainda assim, o percentual de brasileiros que tem pelo menos uma parte dos recursos fora do Brasil é irrisório, assim, é insignificante. Por que isso acontece? Eu suponho que seja por falta de familiaridade, conhecimento, sentimento de segurança, porque até pouco tempo atrás, não muito, até 10 anos atrás, tinha um grau de complexidade relativamente grande você investir fora do país. Grande no sentido dava trabalho, porque tinha ausência da tecnologia, então você era caro também. Era caro, você tinha que ter domínio da língua, entre outras coisas. Hoje é a coisa mais simples do mundo. Se não existisse YouTube, Spotify, etc., jamais iriam nos encontrar. Porque nós somos ultra especialistas, que por mais que a gente tenha representatividade no mercado, é um nicho, são guetos, né? São já nichos. É difícil encontrar mesmo com isso tudo, né? Porque, na verdade, não, mas é que eu passo a maioria do meu tempo em planilha. É que você fica na caverna. Isso. Então, imagina, hoje, mesmo com tecnologia e com YouTube, etc., ainda assim já é difícil encontrar boas pessoas para te aconselharem. Você, sem aconselhamento, você está indo para um terreno desconhecido. Você não sabe como é que você abre a conta, você não sabe se é absolutamente seguro, você não sabe quais proteções você tem, sejam elas legais ou de FDIC ou o que for. Você não sabe operacionalmente como é que eu envio dinheiro. Eu estou fazendo o câmbio de uma forma eficiente ou esse cara aqui está me explorando? Uma vez que o dinheiro chegue aqui, aí que complica ainda mais. Eu falo, e agora? O que eu compro? Onde eu invisto? Porque ele sabe investir no Brasil, e se é que sabe investir no Brasil. Porque o que mais acontece, toda semana chegam clientes para nós, que a gente olha a carteira, clientes, advogados, médicos, jornalistas, com 2 milhões, 3, 5, 10, sempre com uma carteira ultra podre, que venderam todo tipo de lixo possível.
E a minha pergunta, lógico, depois de ganhar um pouco de intimidade, é: você sabia o que estava sendo comprado, né? Qual era a dinâmica? Em geral, a resposta é sempre a mesma. Bruno, minha vida é corrida. Eu não sou da indústria financeira. Eu atribuí confiança a esse personagem, gerente, assessor, seja lá o que for. Ele me ligava no meio do dia dizendo: tem tantos mil vencendo. Eu só perguntava: o que você sugere? E ele dizia: eu tenho o A, B e o C. E qual que você acha melhor? Eu acho que é o A. E eu dizia: tá bom, pode fazer. Mas eu não tinha ideia que COI é um lixo, eu não tinha ideia que comprar pré-fixado em janeiro, Lula entrando, comprar renda fixa pré-fixado era assim, um absurdo. As pessoas não têm, porque não são da indústria. Agora imagina isso projetando para fora. O grau de complexidade é ainda maior. Porque mesmo a informação estando disponível, ainda é muito complexo. E por fim, o Brasil, 98% do mercado, ele é dominado pelo sistema de comissionamento. Isso para você é claro, né? Isso. Porque para quem está assistindo talvez não seja. O assessor financeiro, seja lá quem for, ou o gerente do banco, ele não trabalha para você. Ele trabalha para ele e para a instituição que ele representa. É como eu bato o meu carro no seu carro e aí eu falo: vamos rachar o advogado, eu pago, o seu advogado também me defende. Como assim? Exato. Não, eu tenho que contratar o meu e aqui tá bem mais vai defender os meus interesses, né? E aqui tá bem mais avançado, né? Então, no fundo, não tem porquê um brasileiro que tenha mais de 50 mil reais tem a reserva de emergência. Dali para frente, eu sempre oriento que deveria dolarizar tudo. A não ser que tenha uma necessidade de uso de uma parte dessa quantia no curto prazo. Bom, se isso for feito ao longo de uma vida, você vai pegar a média de um câmbio provavelmente justo, que vai ser, né? Depois, olha, 25 anos, então foi o justo, porque é um período tão longo, né? Mas precisa ter essa atitude. Mas a gente não estava discutindo isso, né? Então, na verdade, uma coisa é discutir moeda, outra é estratégia. Então, eu acho que o link das duas vamos entender onde a gente está. Porque a estratégia é que dá segurança para embarcar na moeda, né? Exatamente. Então, ou seja, mas fazer isso de forma repetitiva. Se o cara tem uma fonte de receita no Brasil e de forma sistemática alocar uma parte disso fora, ao longo da vida dele, ele vai ter pego o câmbio médio daquele período, que vai refletir o câmbio justo, né? Porque foi o câmbio médio. E a gente nem entrou no mérito que aqui tem uma diversidade maior de ativos e que, historicamente, eles performam muito melhor do que os ativos no Brasil. Adiciona aquelas 400 linhas só para a gente conturbar a visão da audiência. Bom, só para você mostrar o S&P. Aí o pessoal vai ter que... na verdade, o que dá para comparar aqui, eu vou tirar as linhas... eu vou só deixar uma aqui, que é o CDI em reais, né? Porque é uma aberração da natureza isso. Voltou aqui, aí, ó. Bom, agora eu deixei algumas linhas de fora aqui. Mas isso é a realidade de investimentos, né? Esta é tudo aqui, né? Aqui no índice 1000, aqui no dia 1º de janeiro de 95. Tá? Tudo ajustado para inflação, incluindo dividendos. Porque ele teve um chato que uma vez reclamou, que falou: não, mas tem os dividendos. Tá tudo ajustado para dividendos. Né? Que é o seguinte, esta linha que em termos reais teve uma pequena desvalorização aqui, mas basicamente sobe. Isso foi o momento do Paulo Guedes. Isso, igual um foguete, é o CDI. Então o cara que tinha literalmente R$1 milhão em termos reais, ajustado para a inflação, lá no dia 1º de janeiro de 95, tem hoje R$12 milhões. Sem fazer nada, sem correr risco. É incrível, né? Sem volatilidade. Então eu vou ligar agora aqui o que aconteceu com o americano. Que o americano, ele fala: então o americano, mas e pro americano? Também vou fazer igual ao americano. O americano que tinha R$1 milhão, ele tem R$1 milhão hoje. Desculpa, de dólares. Você colocando em treasuries, né? Em treasuries, que é o equivalente do CDI. CDI no Brasil. Então, a realidade americana é outra. Né? Aqui renda fixa... não existe.
o que você pode fazer é comprar alguns bonds de empresa, mas mesmo assim o ganho vai ser minúsculo. Não tem jeito. Bom, aí começam umas coisas muito surreais, né? Esta linha aqui, que é esse foguete, é o S&P em reais. Então, o cara que investiu $1 milhão do dia 1º de janeiro de 95, tem hoje... Um cara que pegou R$1 milhão, converteu para dólar, supondo que lá tinha paridade, 1 por 1. Transferiu para cá e deixou aqui, não mexeu. Então, em reais, hoje, porque esta curva pega duas coisas. Ele pega a valorização do S&P em dólares e a desvalorização do real em dólares. Então, ele se beneficia de duas curvas ao mesmo tempo. Então, esta pessoa teria aqui 26, 27 milhões de reais a preços, né, ajustados. Então, 27 vezes. O americano, isso aí também é incrível, porque o S&P agora, o americano teria em dólares 11 vezes mais ou menos o dinheiro dele. Quase o CDI. Parece o CDI, só que com zigue-zague maluco. O que você perde em escala, principalmente quando tem uma linha que destoa, são esses períodos, por exemplo, como 99, ou janeiro, fevereiro, março ali de 2000, o americano, primeiro, leva um mega drawdown. Isso é a bolha, né? A bolha isso da é a bolha. internet. Ele vai pegar o dinheiro dele, vai ficar no 0 a 0, mais ou menos lá em 2013. São 13 anos. Então você imagina a angústia do americano. Então quando o cara fala, mas só sobe. Não, só sobe desde ali de 2010, 11, depois que passou a crise de 2009. Então, de novo, período curto, para quem só viveu esse período, nada, aos olhos do brasileiro, nada deu mais rendimento do que o S&P em reais para o brasileiro. Agora, você pega o coitado do americano que achava que o Brasil era o país do futuro e pegou 50% do dinheiro dele e colocou no Brasil, então ele tinha aqui mais ou menos o quê? Uns 6 mil pontos desse índice. Hoje ele tem... Você está falando isso um americano que aportou no índice brasileiro da Bolsa Brasil. Então ele tinha 6 mil e pouco, ele tem 2 mil. Ou seja, ele perdeu 2/3. De novo. Indo para o mercado brasileiro. E olha como tudo é contra um monte de regras ou teorias econômicas. Não, local mais arriscado dá mais dinheiro. Depende. Estava caro? Você comprou com a moeda certa? Então, o americano que investiu no Brasil, né, literalmente, você está falando aqui de 2008 a quase 20 anos, ainda está para baixo 60%. Quase que não volta, não é que não volta nunca mais. Talvez. Nossa, mas é muito difícil. Isso, exato. Mas a pessoa já vai ter morrido, né? Exato. O filho vai ter morrido. Esse é o problema desses ciclos. Eles são tão longos que é muito confuso. Uma pessoa faz uma carreira batendo de um lado só e depois ele vai bater no muro. Mas são 15 anos que dá tudo certo. Então essa é a dificuldade, na verdade. Então na hora, de novo, de investir, você tem que ter uma ideia de onde você está. E você sabe que você é um cara meio do contra, né? Porque pensa no meu dia a dia. Eu quero comprar a empresa que ninguém quer e quero vender o que todo mundo quer. Certo? É assim que eu quero executar o meu portfólio. Então eu tenho uma tendência a falar, não, agora ninguém quer real. Poxa, eu não invisto em reais, não sou especialista de moeda. Você que me chamou para dar palpite aqui, estou dando palpite. E eu gosto de gráfico. Mas a hora que eu vejo algumas dessas linhas, eu falo, mas será mesmo que o Brasil vale 2 versus 26, né, versus a Bolsa Americana? Os dois estão esticados. Um para cima, o outro para baixo. Né? Então, mas de novo, só é verdade se tiver empresa onde o cash flow dela vai ser muito bom. Mas ainda assim, a Bolsa brasileira teria que subir muito e a americana cair demais. Para você fechar esse delta. O que não... Mesmo que aqui o mercado sofra uma tremenda... O pior é o seguinte, se o mercado aqui sofreu uma tremenda correção, o mercado brasileiro vai cair ainda mais. Pode ser. E outra, que é a última linha que eu não falei aqui, ó, do Ibovespa, em reais, então não tem moeda na parada, ele ainda está para baixo do pico que ele esteve lá em 2008, então aqui 6.500 de índice, ele ainda está aqui em 4.800, ou seja,
Está uns 20, 25% para baixo do pico atingido lá em 2008. De novo, quase 20 anos. E isso ele só tudo teve ajustado. O pico de 2008 porque foi a época da bolha das commodities. E commodities. Aí são as coisas também. Senão nem teria tido aquele pico. Que eu também acredito. E não só uma commodity, né? A China comprando commodities minerais. E nesta época aqui foi quando os Estados Unidos passa o mandato. Nessa época que o Brasil estava em bolha, ele passa o mandato de etanol, onde ele dobra a área plantada de milho para produzir etanol, para colocar 15% de etanol, 20%, 10%, dependendo da época, no combustível americano. E aí ele gera uma mega bolha de commodities agrícolas, que o Brasil é muito bom, vendeu um monte de coisa também. E aí passou. Aí os Estados Unidos chegou no seu limite desse mandato. Agora, poxa, não pode acontecer de novo? Não pode o Brasil se beneficiar de alguma outra coisa e esse câmbio uma hora voltar? Enfim, essas são as incertezas. Para a gente encerrar, tem uma teoria que a gente pode até explorar num outro podcast, que é o seguinte. Existe um entendimento de que os maiores e os mais ricos ficarão ainda maiores e ainda mais ricos. E essa prática, se a gente analisar nos últimos 200 anos, acontece em diversos ambientes, não só no financeiro. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos, né, bolsa aqui, moeda, eles estão valorizados, mas cada vez mais os recursos do mundo inteiro acabam migrando para cá e se concentrando, o que gera cada vez mais valorização e assim por diante. Esse é um fenômeno para a gente falar num outro podcast. Ótimo. Confundimos todo mundo, né? Ótimo. Não ajudamos em nada. Mas essa era a ideia, mostrar como é complicado e por que as pessoas precisam de ajuda. Obrigado mais uma vez. Como sempre, um prazer. E para você que também nos acompanhou, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: na descrição do episódio, eu vou deixar o link de alguns outros episódios, mas eu vou deixar um link importante para você se cadastrar para receber as nossas newsletters e para poder entrar na nossa comunidade de finanças, que tem uma área com muito material, que ela é gratuita, e tem uma área que também é paga. Do resto, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, seguir o canal. E muito obrigado. E a gente se vê a semana que vem. Até lá.